Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem o seguinte título: Da derrota à vitória. Esta lição foi estudada no dia 15 de fevereiro de 2009 e tem os comentários de Elienay Cabral. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação nesse canal. Então, para que você fique por dentro de tudo, primeiramente se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações. Assim você receberá uma notificação quando colocarmos um conteúdo novo no ar e verá tudo em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim, você nos ajudará a alcançar mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21 e o versículo 31. Verdade prática. Fé em Deus e perseverança em tempos de tribulação e desânimo são os meios pelos quais Deus nos outorga a vitória. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens, valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo não achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tornareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará na vossa mão. Introdução. Palavra-chave: estratégia. Arte militar de escolher onde, quando e com que travar um combate ou uma batalha. Em consequência da derrota dos israelitas em Ai, por causa do pecado de Acã, Josué ficou desanimado e o povo sentiu-se como que abandonado por Deus. Todavia, aquela amarga experiência serviu-lhes de lição. Não deveriam jamais permitir que a soberba invadisse seus corações. Não teriam novas vitórias se ignorassem o Senhor na execução dos propósitos divinos. Nesta lição, iremos considerar alguns aspectos essenciais da tomada de Ai, para entendermos que Deus jamais abandona seus filhos. Primeiro tópico: Josué reanimado por Deus. Josué, capítulo 8, do primeiro versículo até o versículo 17.
Em primeiro lugar, o Senhor assume o comando da conquista. Josué, capítulo 8 e o primeiro versículo. A Bíblia afirma claramente: Então disse o Senhor a Josué. Aqui vemos que Deus não usou palavras subjetivas, nem se utilizou de algum profeta para falar a seu servo, mas comunicou-se de forma direta e objetiva com Josué. Josué era o líder que Moisés havia preparado e Deus o aceitara sem reservas. Contudo, num momento de fraqueza, aquele fiel servo do Senhor decidiu confiar em suas próprias forças, investindo contra o inimigo em Ai, sem a ordem expressa do Eterno. Resultado, Israel teve de bater em retirada diante daquela insignificante cidade. Josué aprendeu que, seja qual for o embate, a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, o Senhor restaura a confiança de Josué. Josué, capítulo 8 e o primeiro versículo. As derrotas que experimentamos na vida nos ensinam a depender sempre de Deus. Romanos, capítulo 8 e o versículo 37. Josué ficara desolado com aquele acontecimento. Ele sabia que a partir daquele momento sua liderança poderia enfraquecer-se. Não colocar Deus em primeiro lugar foi um grande erro, uma vez que era o Senhor quem operara todas aquelas maravilhas perante o povo. Embora Josué não fosse o responsável direto pela derrota de Israel, teve sua parcela de culpa. Mobilizou o exército antes de ter removido o pecado do meio do povo. O Senhor não mais protegeria Israel até que o pecado fosse confessado e o povo voltasse a obedecer-lhe sem reservas. Em terceiro lugar, Deus dá a estratégia da conquista. Josué, capítulo 8, do versículo 2 até o versículo 8. Após ouvir as palavras do Senhor, Josué recuperou o ânimo e logo entrou em ação para a conquista de Ai. Do versículo 9 até o versículo 13. Sem discutirmos os detalhes do estratagema que Josué empregou para surpreender o inimigo, devemos levar em conta que a estratégia foi do Senhor e não da experiência de Josué. Do versículo 3 até o versículo 8. Em nossas batalhas contra Satanás, a estratégia da vitória é aquela que o Senhor revela em sua palavra. Efésios capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 18. Sinopse do primeiro tópico. O Senhor reanimou a Josué, assumindo o comando da conquista, restaurando-lhe a confiança e a estratégia da batalha. Segundo tópico. Josué entra em ação. Em primeiro lugar, a estratégia da conquista. Josué, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 13. Durante a noite, Josué enviou um grupo de soldados para o oeste de Ai, a fim de aguardar o momento do ataque. Na manhã seguinte, levou um segundo grupo para o norte da cidade. Quando o exército de Ai atacou os israelitas que se encontravam à frente, dispersaram-se estes a fim de iludir o inimigo. Enquanto isto, os que já aguardavam o sinal de Josué, no versículo 18, estrategicamente entraram na cidade e a queimaram. Vitória completa. Resolvido o caso do pecado escondido de Acã. Em segundo lugar, o Senhor assegurou a Josué a vitória. Josué, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 27. A garantia da vitória contra Ai teve como sinal a lança de Josué. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Versículo 26.
Era uma demonstração de que Deus estaria no controle, até conceder-lhes a vitória completa. Este episódio faz-nos lembrar de Moisés que, com as mãos erguidas, levou o povo ao triunfo diante dos exércitos de Amaleque. Êxodo capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 13. Sinopse do segundo tópico. Durante a noite, Josué enviou um pelotão de 30.000 homens para atacar a cidade de Ai por detrás. Na manhã seguinte, um outro pelotão distraía o exército inimigo, enquanto o primeiro atacava a cidade. Terceiro tópico. Os memoriais no Vale de Acor e do Monte Ebal. Em primeiro lugar, o memorial no Vale de Acor. Josué, capítulo 7 e o versículo 26. Acor significa desgraça ou tribulação. O vale recebeu tal nome em memória do trágico incidente que atingiu toda a nação de Israel, o pecado de Acã. Josué, capítulo 7 e o versículo 24. Ali, Acã e sua família foram mortos e sepultados sob um monte de pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Assim o Senhor se tornou de ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor. Versículo 26. Muito tempo depois, em uma profecia de Oséias, Deus fez menção a esse vale como uma porta de esperança para Israel. Oséias, capítulo 2 e os versículos 14 e o 15. Em segundo lugar, o memorial do Monte Ebal. Josué, capítulo 8 e os versículos 30 e o 31. Ebal era um monte pedregoso que ficava de frente para o Monte Gerizim. Deuteronômio, capítulo 27 e os versículos 4, 12 e o 13. Foi lá que Josué, após a conquista de Jericó e Ai, erigiu um altar ao Senhor, com pedras inteiras não lavradas, conforme a instrução do Senhor. Versículos 30 e o 31. O altar foi levantado para que nele fossem oferecidos holocaustos e sacrifícios pacíficos. Era um memorial temporário, pois Israel não permaneceu neste lugar por muito tempo. Todavia, enquanto ali estivesse, deveria lembrar-se de que Deus não pode ser preterido em nenhum momento de nossa vida. Em terceiro lugar, o altar e a cópia da lei em pedras. Josué, capítulo 8 e o versículo 31. O altar erigido ao Senhor teve um significado especial. Além de servir como memorial, deveria ser feito com pedras toscas inteiras, sem serem lavradas, conforme Êxodo, capítulo 20 e o versículo 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Esse era o modo de adoração que Deus requeria do seu povo. Simples, natural, sem inovações humanas. Josué entendeu que a lei de Moisés deveria ser preservada. Por isso esculpiu-a em tábuas de pedra, perante os anciãos do povo, príncipes, juízes e sacerdotes, que levavam sobre os ombros a arca do Senhor. Versículo 32. Ao final do trabalho, Josué leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Versículo 34. Josué queria que todos soubessem que a partir daquele momento nada faria sem que o Senhor fosse consultado. Sinopse do terceiro tópico. Foram construídos 2 memoriais, um no Vale de Acor e outro no Monte Ebal. O primeiro
lembrava o pecado de Acã, e o segundo, a vitória de Israel, a maldição do pecado e a bênção da obediência. Conclusão: a edificação de um altar ao Senhor no Monte Ebal e a leitura da lei perante o povo, versículo 34, demonstraram que para Israel continuar recebendo as bênçãos divinas, deveria dedicar-se a Deus com fé, amor e obediência à palavra de Deus. A fé nas promessas do Altíssimo, evidenciada no altar da expiação e nos mandamentos, era essencial para a manutenção de um relacionamento pactual com Deus. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.